Bom dia, queridos, meus amigos, minhas amigas. É um grande prazer estar aqui hoje para gravar esse vídeo para vocês. Hoje é um feriado, né? Sexta-feira da paixão de Cristo, porque verdadeiramente foi uma paixão que ele sentiu por nós, né? E eu gostaria de deixar uma palavra ao coração de vocês nessa manhã, que se encontra lá no livro de Isaías 53, e eu vou ler a partir do verso 4. Isaías 53, a partir do verso 4, que diz assim: Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desvia pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo de sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Portanto, nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazer-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si os pecados de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amados, essa aqui é uma profecia que Isaías já tinha dito, há anos, antes mesmo sequer de Jesus vir à terra e morrer por mim e por você na cruz do Calvário. Hoje é um dia que nos faz refletir sobre a morte de Cristo na cruz, o porquê que ele se entregou naquela cruz. Se ele não devia nada, se ele não tinha feito nada, se ele era um homem justo, se ele nunca tinha cometido sequer uma transgressão. Ele era santo, ele era reto. Embora ele tivesse vindo aqui em carne, né, ser humano, como eu e você, ele não tinha feito nada de errado. Mas nem portanto, eles pregaram no madeiro, eles bateram, eles o crucificaram, eles colocaram uma coroa de espinho sobre a cabeça de Jesus. Amado, você tem ideia do que é isso? Do que é você ser condenado por uma coisa que você não fez? Do que é você pagar por um pecado de uma pessoa, de pessoas que você sequer conhece, de pessoas que não merecem nada, nada. E quando eu digo isso, eu estou falando de mim e de você. Querido, nós somos podres. Nós não merecemos nada, nada do Senhor. Não merecemos sequer esse ar que respiramos essa manhã. Tudo que nós temos é por graça. Você sabe o que significa graça? A graça, ela é um favor não merecido, porque nós não merecemos nada do Senhor. Então, queridos, em nome de Jesus, nessa manhã eu convido você a refletir.
Que esse dia não seja apenas um dia qualquer, pois ele é o dia escolhido para refletirmos sobre o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, porque ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, e o castigo que hoje nos traz paz estava sobre os ombros dele. Queridos, existe amor maior que esse? Não existe amor maior que esse. Lá em João 3,16, o Senhor diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, amados, Jesus veio aqui para que eu e você pudéssemos nos presentear com a vida eterna. Em nome de Jesus Cristo, reflita nesse dia. Pare nesse dia para refletir como você tem levado a sua vida. Você é grato pelo sacrifício que Jesus fez na cruz por você? Você é grato? Como você retribui isso ao Senhor? Pecadores todos nós somos cheios de erros e defeitos, porque somos seres humanos ilimitados e o Senhor nos conhece. Mas você tem feito algo para tentar, porque você não vai conseguir, mas para pelo menos tentar agradecer ao Senhor pelo sacrifício que Ele fez por você? Você tem amado o seu próximo como você ama a si mesmo? É um mandamento, querido. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. A dor do outro precisa doer em mim. Sabe, a alegria do outro precisa me alegrar e precisa ser sincero. Algo sincero do coração, vindo de dentro. Se importe mais com as pessoas, não pense somente no seu próprio umbigo, não. Você já pensou se na hora que Deus fez a proposta a Jesus, porque eu acredito que Deus conversou com Jesus antes. Você já pensou se na hora que Deus fez a proposta a Jesus e ele disse assim, você vai descer lá e você vai morrer por esse povo. Isso é eu que estou dizendo, tá, queridos? Não está na Bíblia, não. Isso é como eu enxergo, como eu imagino que foi. Você vai descer lá. Você vai morrer por um povo ingrato, um povo mentiroso, um povo que vai te bater, que vai te cuspir, que vai te humilhar e que vai te crucificar. Queridos, Jesus teve medo. Ele teve medo porque ele era ser humano. A Bíblia nos relata que poucas horas antes da morte dele, ele orando no monte, ele suava sangue. Você tem ideia do que é isso? O nível de estresse que Jesus sentia naquele momento era tão grande, mas tão grande, porque ele já sabia por tudo que ele ia passar, a dor que ele ia enfrentar. Sabe, todo o sofrimento, toda a opressão que viria sobre ele, e ele suava sangue. E ele pediu a Deus, Pai, Jesus. Ele pediu, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Queridos, isso prova pra gente que ele estava muito aflito, porque ele já sabia por tudo que ele ia passar. Ele ia ser oprimido, humilhado, maltratado. Eles bateram em Jesus. Você tem ideia do que é isso? Você pagar um preço de uma coisa que você não fez. Então, querido, seja grato. Seja grato ao Senhor, abandone o pecado, porque foi por isso que ele morreu. Jesus morreu pelos nossos pecados e você não para de pecar. Eu não estou dizendo que sou santa, porque eu não sou, eu sou cheia de defeito, mas eu peço perdão ao Senhor o tempo todo.
E eu peço a ajuda do Espírito Santo para que ele me ajude a fazer a vontade do Senhor. Peça também, querido, abandone o pecado. Não deixe que o pecado faça parte da sua vida. O pecado, ele precisa ser um acidente na nossa vida. Ele precisa ser algo que você não queria fazer e de repente, inconscientemente, você fez. E aí você se arrepende, pede perdão e o Senhor é fiel e justo e Ele te perdoa. Mas não permita que o pecado seja algo planejado. Não permita que o pecado faça parte da sua vida. Ei, tem gente que tem pecados de estimação. Tem gente que tem pecados ocultos, que não consegue se libertar disso. Ei, querida, eu te convido essa manhã, em nome de Jesus. Peça ao Senhor forças para se libertar disso. Abandone o pecado. O sacrifício dele foi muito grande, para que hoje você permita que Satanás te use, para que hoje você permita destruir a sua vida com drogas, com bebidas, sabe? Para que hoje você destrua a sua saúde com tudo de ruim que existe nesse mundo. Sabe, o sacrifício de Jesus foi muito grande para você abrir a sua boca e mentir. O sacrifício de Jesus foi muito grande para você viver no pecado. Então, em nome de Jesus, hoje eu te convido a refletir. Reflita nesse dia. Reflita nesse dia. Sabe, eu fico pensando, eu não merecia esse amor. Eu não merecia Jesus ter se entregado naquela cruz por mim. Porque eu merecia o inferno. Nós merecemos o inferno. Mas Ele teve misericórdia de nós e Ele se entregou naquela cruz. Então, nessa manhã, eu te convido a ser grato. Seja grato ao sacrifício de Cristo. Seja grato ao sacrifício do Senhor. Sexta-feira da paixão. A paixão de Cristo. Ele nos amou, querido. Ele nos amou. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão. E eu me rendo ao tempo de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Ele nos amou, querido. Ele nos amou, que Ele entregou a sua vida por nós. Ele entregou a sua vida para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Seja grato ao Senhor por isso. Um bom dia, um bom feriado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus.